Entrevistar a Regina Célia Barbosa, cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, é uma oportunidade valiosa para entender melhor a sua história e o impacto da lei que leva o nome do Instituto. E é com esse objetivo e com muito orgulho que entrevistamos agora a Regina, no mês em que a lei número 11.340, muito mais conhecida como Lei Maria da Penha, está celebrando 17 anos desde a sua sanção, em 2006. Regina, muito obrigado pelo papo que a gente vai ter agora, viu? Obrigada também, a honra é nossa. Vamos começar falando dos dias de hoje. Recentemente teve novidade aí sobre a proteção à mulher e a lei e assuntos relacionados à Lei Maria da Penha. O que a gente tem de novidade? A gente tem de novidade, Oswaldo, a questão das delegacias, o funcionamento das delegacias 24 horas, não é? As delegacias especializadas de atendimento à mulher em situação de violência. E também nós temos aí a questão das medidas protetivas, né? Onde elas têm que ser aplicadas em caráter de urgência, né? A toda e qualquer violência que coloque em risco a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, né? Da vítima e de seus dependentes. Observe que esses tipos de violência, eles já estavam descritos na Lei Maria da Penha. Entretanto, as medidas protetivas, elas levavam um certo tempo, tipo 48 horas, né, para que a mulher tivesse, não é, sobre a proteção dessas medidas protetivas. E aí nós tivemos agora, né, no decreto, né, da lei do presidente, nós tivemos essas duas novidades que mudam significativamente a vida das mulheres e a questão do acesso à justiça. Primeiro, a delegacia 24 horas, tá, que deve funcionar, algo que a gente deveria ter esperado, no mínimo, desde 2015, com a lei do feminicídio, tá, que é a 13.104, e também a questão das medidas de urgência, não é? Então, essa lei que prevê as medidas protetivas de urgência, elas também são concedidas aos dependentes, né? E aí a gente tem, quando é que ela deve ser aplicada? Ela deve ser aplicada independente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, tá? A existência de inquérito policial e também do registro de boletim de ocorrência. Então, a medida protetiva, ela trata do afastamento imediato do autor da violência da vítima, certo? E todas aquelas medidas que devem proteger a mulher na questão do distanciamento, a questão também dele não ficar enviando mensagens pelo WhatsApp ou pelo Instagram, não é? Ou qualquer canal de rede social, não é? E na visita aos filhos, ele tem que ser avisado quando é que ele vai, né? Ele deve ser um acordo de quando ele deve visitar os filhos e sem a presença da vítima, né? Entendi, perfeito. Agora eu quero falar mais um pouquinho sobre o Instituto e toda a história. A gente vai entrar num bom papo assim, mas antes eu gostaria de saber de você. Que mensagem que gostaria de transmitir, que você gostaria de transmitir a outras mulheres que estão enfrentando situações de violência doméstica e todas as pessoas que desejam ajudar nessa luta, Regina? A primeira coisa que eu gostaria de dizer a essa mulher é que eu sei que é muito difícil, mas ela entender que ela não é culpada pela violência, né? A culpa pela violência que aquela mulher está sofrendo, infelizmente, ela adquire, Oswaldo, desde o namoro, né? Quando a gente vai falar de mulher em situação de violência, nós não estamos falando de mulheres que têm 20, 30, 40, 50 anos. Nós estamos falando de mulheres que há 20, 30, 40 anos sofrem violência, tá? Então, essa violência, ela vem desde o namoro, né? Então, e com a ideia de que se ela melhorar o comportamento, aquela violência acaba. Então, primeiro, retirar a culpa. Segundo, ela precisa ter alguém de confiança, né? Ela tem que ter um grupo de apoio,
para que possa fortalecê-la. Boa parte das vezes, as mulheres elas não querem logo denunciar, não quer logo ir para uma delegacia e denunciar. Essa mulher precisa, ela quer uma orientação de como fazer com que aquele homem pare a violência. E ela precisa de orientações não só jurídicas e de assistência social, mas ela também precisa de apoio psicológico, né? Para vencer a barreira do medo. Barreira esta que foi construída durante o período em que ela ficou ou fica, que nós chamamos de ciclo da violência. O ciclo da violência, onde existe aí a agressão, né? Após a agressão vem o pedido de desculpas, né? Não era isso que eu queria fazer, eu perdi a cabeça, eu fiz isso porque eu amo você demais, e a ideia de te perder me deixa enlouquecido, não é? Eu estou sob ameaça de perder o emprego, e a ideia de ter os nossos sonhos desabados, caso eu perca o emprego, não é? Me deixa aflito. Bom, existe uma série de expressões, de frases, de situações que é típico da cultura, não é? Do agressor. E essa mulher, então, ela perdoa, não é? Ela desculpa, e aí a gente vai para uma fase chamada fase de lua de mel. Essa fase de lua de mel é quando, depois de todo esse pedido de desculpas e tal, aí vem o carinho, vem a atenção, tudo, até vir uma próxima fase, que é a fase da tensão e a agressão. Então, existe um ciclo aí. Nesse ciclo, é importante destacar que quando se tem filhos, né, o ciclo da violência não fica não é só a mulher que fica presa e o homem que fica preso nesse ciclo. Ela presa pela submissão, ele preso pela ideia de controle e poder, né, da agressão. Mas os filhos também ficam presos nesse ciclo da violência. É importante entender que os filhos também vivenciam essa fase. Então, quando o papai está bem, tem pizza, tem pipoca, tem passeio, tem praia, tem cinema, tá tudo ok. Quando vem a fase da tensão, que ele bate na porta, bate na parede, você está pensando que eu sou besta, então a primeira coisa que a mulher faz é assim, vá para o quarto, ou vá para a casa da sua avó, ou vá para a casa do vizinho, seu pai está nervoso, deixa que eu cuido dele. Então, as crianças vão viver, não é? Os filhos vão viver aquela tensão. E depois vem a fase da agressão, e essa fase da agressão, infelizmente, nós temos várias histórias de que crianças e adolescentes, muitas vezes, quando eles estão no ambiente, né, da violência, eles ficam entre a mãe e o agressor, e o pai. E aí a gente vê que as crianças também estão sofrendo fisicamente a violência, como também é importante ressaltar que elas estão sendo atingidas profundamente de forma psicológica. E aonde é que a gente vê esse rebate da violência psicológica que a criança sofre quando tem violência doméstica em sua casa? Na escola. Então, na escola, por exemplo, Oswaldo, nós temos aí o bullying, tá? Só para citar um exemplo. E o bullying, ele é vivenciado por uma criança que está ali como vítima do bullying, e temos a criança ou adolescente que está como vítima da violência doméstica como agressor. Então, existe uma reprodução do papel da violência doméstica que os pais vivem no ambiente escolar, e a gente tem aí o bullying como forma dessa representação. E, Regina, além da legislação em si, quais as outras medidas que você acredita que são essenciais para combater efetivamente a violência contra as mulheres? Oswaldo, veja, o artigo 8º da Lei Maria da Penha é um artigo que existe, que tem lá 9 diretrizes para as políticas públicas. E é tão interessante porque são 9 diretrizes bem objetivas, bem efetivas. Não é aquele texto, né, que a gente fala do texto do juridiquês, não. É bem pontual. E uma das diretrizes que eu faço questão de ressaltar, porque eu acredito, é a formação permanente dos agentes de enfrentamento à violência. Observe, quando a Lei Maria da Penha foi criada em 2006,
nós não tínhamos na grande pauta do enfrentamento à lei a questão das mulheres trans, tá? Então, existiam as mulheres trans, mas as mulheres trans não estavam na pauta de enfrentamento da lei, do enfrentamento à violência protegida, que deveria ser protegida pela Lei Maria da Penha. E aí a gente começa a ter situações de mulheres trans, né, de violência doméstica, e a Lei Maria da Penha, então, ela se expande, ela se amplia na proteção dessas mulheres. E por que eu estou falando isso? Porque muitos dos agentes, não é, da área de segurança pública, não é, até mesmo da educação, da saúde, tudo, precisam ter mais formação sobre a questão de gênero, sobre a questão das mulheres trans, sobre a questão das mulheres, sobre a questão da formação. Juízes precisam ter mais formação, não é, sobre gênero e violência contra a mulher e Lei Maria da Penha. Promotores precisam ter mais. Então, você observa que, muitas vezes, a trava no sistema de justiça está sobre a questão da interpretação, não é? Como que se refere à aplicabilidade da lei. Quando você vai verificar, não é, por que existe esse gargalo na interpretação, é porque não houve uma formação que garantisse, não é, um conhecimento amplo e profundo sobre o tema. É por isso que a Lei Maria da Penha, nós falamos muito, que a Lei Maria da Penha ela é uma lei de execução multidisciplinar. Tá? Então, aquele juiz, não é, ou aquela juíza ou promotor, eles precisam estar com o apoio de uma psicóloga, de uma assistente social, não é, de uma pedagoga, não é, de profissionais que tenham uma compreensão, não é, e uma experiência nas questões de gênero. Isso é muito importante. É importante que nós tenhamos nas delegacias, Oswaldo, a presença ou de uma psicóloga ou de uma profissional psicossocial que possa trabalhar também a questão da assistência, atendendo primeiro, antes dela chegar para fazer apresentar a sua narrativa, ela precisa ser primeiro atendida, acolhida, para que ela possa, né, falar sobre a questão da violência. Por quê? Porque existe a questão da revitimização no espaço institucional. Essa revitimização, muitas vezes ocorre quando a mulher ela chega numa delegacia às 9 horas da manhã, tá? E ela vai até meio-dia recontando a história. Não é? E muitas vezes é o delegado, ou o agente, ou o comissário, fazendo perguntas para ver a lógica da narrativa daquela mulher, se ela vai se contradizer. Né? Se ela se houver a contradição, então, a senhora, eu não acho que a senhora precisa de medida protetiva. Ou então, a senhora tem certeza do que aconteceu? Será que, da forma que ele falou, eu não sei se cabe na Lei Maria da Penha. E isso devolve uma dúvida para a mulher, e ela volta para a gente perguntando assim, quando exatamente eu devo, né, me deslocar até uma delegacia para fazer a denúncia? Porque eu já fui 2 vezes ou 3 e não acolheram a denúncia, porque disseram que não cabe na Lei Maria da Penha. Então vamos, por favor, então me descreve, para quem está ouvindo a gente, quais situações que se encaixam, já pensando nessas mulheres que sofrem a violência, quais são? Para ela saber, são essas. Foi por isso que a lei agora, né, que foi um projeto de lei da ex-senadora, né, Simone Tebet, hoje ministra, foi importante. Toda e qualquer violência cometida contra a mulher. A violência física, tapa, puxão, beliscão, né? Beliscão, chute, né? Logicamente, sem falar da arma de fogo e o uso da arma, da arma branca, né? Que se diz da arma branca, né? A faca ou qualquer outra coisa. Toda e qualquer violência. A violência sexual também, e é interessante destacar que a pandemia trouxe aquilo que já existia, que é a violência sexual marital,
né? Onde a mulher ela é obrigada a se relacionar sexualmente com o companheiro porque ele quer, né? Como prova de demonstração de controle e poder sobre o corpo dela. A questão da violência psicológica, né? Onde ele vive repetindo que ela é burra, ou ela é gorda, ou ela tá magra, não é que ela não sabe de nada, não é? Você só fala besteira. Então tem mulheres que acordam 6 horas da manhã e vai até 22, meia-noite, o companheiro falando que ela só fala besteira, né? Então, isso traz uma vulnerabilidade na mental a essa mulher, não é? Uma falta de confiança, uma baixa autoestima, não é? A violência moral, né? Boa parte das vezes tipificada como calúnia, difamação, toda e qualquer não forma que ofende a dignidade daquela mulher, e a violência patrimonial, Oswaldo, que muitas vezes ela não é falada, porque a mulher vai dizer assim, mas ele nunca me bateu, mas extraviou meus documentos, meu passaporte, minha carteira de profissional, a minha carteira de identidade, a minha habilitação, ele confiscou, né? Ele quebrou meu celular, colocou vírus no meu computador, mas nunca me bateu. Tá? Rasgou minhas roupas, não é? Cortou, mas também nunca me bateu. Eu não posso dizer que ele me bateu. Aí ela pergunta, o fato dele o meu cartão de débito, não é? Está no bolso dele. Quando eu recebo o pagamento, né, o meu salário, é ele que tira, não é? Então, da conta, e diz que ele que vai organizar as compras, né, e pagar as contas. Então, ela diz assim, mas será que eu posso denunciar assim? Porque ele nunca me bateu. Então, o que ficou configurado, Oswaldo? Na cultura, na mentalidade. E, infelizmente, isso está na vítima e isso está também nos agentes que atendem a mulher em situação de violência. Que a evidência só pode ser comprovada pela violência física. E isso não é verdade. Então, falando sobre mito, né? Não é verdade. A violência física não é a única forma, nem a única prova, nem a única justificativa que você tem para denunciar. Tá? Existe a violência psicológica, a violência moral, sexual e a violência patrimonial também. Como que as pessoas em volta da mulher podem contribuir e apoiar efetivamente a luta contra essa violência doméstica, contra a mulher também? Olha, aí eu volto para o artigo 8º, porque a formação, quanto mais nós nos informarmos sobre a Lei Maria da Penha, a sua aplicabilidade objetiva e sobre os sinais da violência contra a mulher, melhor, tá? E aí, quando a gente fala desses sinais, é muito importante, por exemplo, nos ambientes de trabalho, nas empresas, setor público ou privado, não é? Quando aquela mulher ela não participa das festas, não é? Ela é excelente colaboradora, excelente servidora, mas ela, todos os momentos de eventos, não é? Da empresa, ela não vai, ela não participa, ela é uma pessoa ensimesmada, ela não há interação entre ela e o grupo, né? Então, vamos prestar atenção nesta mulher. Essa mulher, ela pode estar sofrendo, estou dizendo pode estar sofrendo violência. Por quê? Porque esta mulher, ela já sabe que se ela se entrosar demais, né? Se ela participar, o autor da violência, né? Vai dizer para ela que se ela sair muito, se ela tiver muitas colegas, ele vai no emprego, ou então ele pega o celular dela, que ele pede para não colocar senha, tá? Ele pede, não, ele manda, né? Não colocar senha. Ele pega aquele celular e começa a enviar mensagens agressivas para os amigos, ameaçando, tá? Ou muitas vezes, quando ele não manda mensagem nenhuma, fiscalizando o que ela conversa com essas amigas ou com esses amigos. E então ele disse, se você não fizer isso, eu vou lá no seu trabalho e vou dizer quem você é, e vou fazer um escândalo. E é por isso que ela evita a amizade, ela evita, não é, ter qualquer tipo de relacionamento saudável com seus amigos na empresa,
ou em qualquer outro lugar. A mulher em situação de violência, Oswaldo, ela é interessante. A última pessoa que ela pensa é nela. Porque ela vive sob tantas ameaças, que ela tem a tendência de silenciar para proteger os filhos ou proteger as pessoas que estão em volta. Então, essas pessoas que estão em volta, elas precisam estar informadas, elas precisam estar apoiando, porque caso elas percebam sinais de tristeza, depressão, ausência, não é? Ausência nos eventos, não é? Essa mulher, ela é monossilábica, ela quase não fala. Quando tem questões sobre violência, ela prefere não se envolver, né? Ela não vai assistir uma Netflix, ela não vai assistir. Tudo isso porque ela está muito ferida emocionalmente, né? E ela evita o máximo possível que outras pessoas se envolvam com ela para que essas pessoas não sejam prejudicadas. E, Regina, vamos partir do pressuposto que as pessoas em volta da mulher percebam esse tipo de situação e tenham sensibilidade para tal. Aliás, um dos objetivos da nossa conversa, né? Conscientizar as pessoas cada vez mais. O que as pessoas em volta podem fazer para ajudar? Nós temos o centro de... Elas podem, primeiro, não é? A primeira coisa que elas devem fazer, não fazendo, julgar aquela mulher, tá? Perguntar por que há tanto tempo ela ainda está com ele. Isso é a pior coisa que se pergunta a uma mulher. Se ele é tão agressivo assim, se ele é tão terrível assim, por que você ainda está com ele? Né? Então, essa mulher, ela é julgada. Então, a primeira coisa, não fazer é julgar. Segundo, é fazer uma escuta humanizada e também conduzir essa mulher ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. É um dos equipamentos da Lei Maria da Penha fantástico. Por quê? Porque lá nós temos 3 profissionais, lá não é espaço de denúncia. Lá é um espaço onde a mulher ela vai ser ouvida, ela vai ser escutada, ela vai ser acolhida. É um espaço de acolhimento. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, que é a advogada, a psicóloga e a assistente social. Essas 3 profissionais, elas atuam juntas a esta mulher, né? Primeiro fazendo esse acolhimento humanizado, depois explicando para essa mulher os tipos de violência. Essa mulher precisa ter a consciência dos tipos de violência, né? Para poder ela ter consciência que não é um engano, ela está no ciclo da violência, e depois quais são os direitos dessa mulher e como esses direitos podem fazer com que ela tenha acesso à justiça, tá? Essa mulher, muitas vezes, ela não é obrigada, ela não é forçada a denunciar, mas ela precisa ter o esclarecimento sobre o bem que faz a denúncia, não é? Por que um bem? Porque, primeiro, ela tem a medida protetiva, né? A medida protetiva é fundamental para que essa mulher comece a trilhar o acesso à justiça, o caminho da justiça, e possa viver uma vida sem violência, tá? É necessário nós trabalharmos com a cultura da responsabilidade ou responsabilização do agressor. Não é? Um agressor que não é responsabilizado pelo crime que ele está cometendo, ele se tornando ex, não é? E se tornando um ex, ele ameaça até mais essa mulher, né? Então, a gente tem aí um número alto de mulheres que são assassinadas pelos ex-companheiros, ex-namorados, ex-noivo, ex-marido. E também ele não perpetrar esta violência, porque ele deixa aquela mulher e acaba perpetrando essa violência com uma outra mulher, né? Tendo essa outra mulher como vítima. E, Regina, vamos falar um pouquinho do futuro. Qual que é a sua expectativa em relação ao futuro no combate à violência contra a mulher no nosso país? Olha, Oswaldo, esse futuro ele depende muito do que a gente acabou de falar agora. As pessoas terem mais conhecimento sobre a lei, as pessoas terem a oportunidade de conversar mais sobre esse assunto,
para poder ter mais condições de ajudar as mulheres em situação de violência. É necessário também, né, nós fortalecermos, através das políticas públicas, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Uma rede que é do sistema de justiça, o sistema de saúde e o sistema de educação. É fundamental. É fundamental com que esses atores eles possam compreender, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora com você, Oswaldo, para nós, o Instituto Maria da Penha, é fundamental. Quando você pega essa nossa conversa, faz o trabalho e divulga, mais pessoas ouvem e acabam, de uma certa maneira, sendo estimuladas, motivadas a ajudar, não é? Aquela mulher vítima de violência, e aquela mulher vítima de violência, ela é estimulada a saber, poxa, tem um centro de referência? Tem um centro de referência, você tem direito à defensoria pública, você tem direito a uma assistência judiciária, você tem direito a uma assistência previdenciária, não é? Você tem apoio, né, dentro do SUS, que é a notificação compulsória, não é? Você tem o centro de referência, não é? Que é um espaço de acolhimento fortalecedor para esta mulher. O futuro nos leva à ideia de que nós devemos quebrar a síndrome, né? O ciclo da síndrome de Gabriela. As novas meninas, as novas adolescentes, elas precisam quebrar. Você não nasceu assim, você não cresceu assim e não vai ser sempre assim, né? Porque existe um efeito, Oswaldo, infelizmente, geracional da violência. Então, quando a gente vai conversar com essa menina, ela diz assim, com essa mulher vítima de violência, minha avó também sofreu, minha mãe também sofreu, minha irmã mais velha também, e eu também. Aqui no Nordeste, a gente costuma dizer assim, ela costuma dizer assim, professora, eu tenho um dedo podre para homem, né? Meu namorado, meu primeiro, segundo, não é isso. Tá? Então, esse efeito Gabriela precisa ser quebrado. Esse ciclo, não é, de que você nasceu para ser vítima, não é, precisa ser quebrado. E aí, como é que se quebra? Com mais informação. Né? Se quebra a gente conversando. Então, a Lei Maria da Penha, eu costumo dizer, ela não é uma lei perfeita, ela é uma lei completa. Ela é uma lei completa. Ela é uma lei completa porque, inclusive, ela prevê lá a criação dos centros de reeducação e reabilitação para autores de violência. Não é? E não é uma cláusula à parte, faz parte do conjunto de serviços que a política pública precisa ter. Então, nós temos aí os grupos reflexivos, não é? Que são desenvolvidos pelo terceiro setor, pelos tribunais de justiça, mas é necessário que o Estado assuma a criação dos centros de reeducação e reabilitação para autores de violência. Regina, muito obrigado pela ótima conversa e esclarecimentos fundamentais para o combate à violência contra a mulher. Viu? Muito obrigado pelo bom papo aqui na nossa rádio do Ministério Público, a nossa Rádio MP. Quem agradece sou eu, Oswaldo, pela oportunidade, e agradeço em nome do Instituto Maria da Penha, em nome da nossa, né, presidente vitalícia, que é a própria Maria da Penha, como é importante a informação, a gente debater mais entre os jovens, a gente debater mais entre as mulheres, entre os homens. Então é uma oportunidade que nós não podemos perder, e quem agradece sou eu, qualquer coisa estamos à disposição. Essa foi a Regina Célia Barbosa, cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Até a próxima entrevista especial. Tchau!